Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava, nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinham acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, é Páscoa, o Senhor ressuscitou. Hoje lemos essa passagem dos discípulos de Emaús, que representam os discípulos que voltavam para casa desconsolados, desanimados, desesperançados. E Jesus que começa a caminhar com eles para os alentar. Eles partilham com Jesus a sua dor, tudo o que havia acontecido,
a morte do Senhor, e eles expressam: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Esperavam, não esperavam mais. E apesar de todos os sinais, as mulheres que foram ao túmulo encontraram o túmulo vazio, a mensagem dos anjos, os discípulos que também foram ao túmulo, mas a ele ninguém viu. Ou seja, apesar de tantos sinais, não conseguiam ainda acreditar. E Jesus então lhes adverte: como sois lentos e sem inteligências para crer nas Escrituras. Como é importante ouvir, como é importante adentrar, compreender as Escrituras para entender ou iluminar-se com o plano de Deus. E Jesus então começa a explicar-lhes, desde Moisés, passando pelos profetas, tudo o que se dizia a respeito dele. Ao final do caminho, os dois caminhantes lhe pedem: Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ainda não conseguimos sozinhos superar os medos e a desesperança. Ao partir o pão, eles reconhecem Jesus e só depois então compreendem como ardia o nosso coração quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos a Jesus ressuscitado que venha novamente aquecer o nosso coração, iluminar o nosso coração com a sua palavra viva, com a força do Evangelho, com este alimento que vem restaurar, vivificar a nossa fé. E abençoe-nos o nosso Deus de amor e bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.